Amados, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Estaremos ministrando durante todo esse mês de agosto um estudo gerado a partir do livro Maridos e Pais, da Graça Editorial. E no final do programa de ontem, combinamos que hoje falaríamos sobre os princípios de uma aliança. Veremos agora a revelação da aliança divina em passagens da Bíblia provenientes de Salmos, Hebreus e Gênesis. A primeira delas, registrada no livro de Salmos, revela a espécie de povo com quem Deus faz uma aliança. Do alto, o Senhor chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Quem são os santos de Deus? A Bíblia diz que são aqueles que fizeram uma aliança com Ele por meio de um sacrifício. Toda aliança deve estar fundamentada em um sacrifício. Em hebraico, você não faz uma aliança, você corta uma aliança. A ideia que a palavra sugere é a do sacrifício por derramamento de sangue. Isso é só mais um lembrete de que um concerto requer um sacrifício e este exige um derramamento de sangue, uma vida sacrificada. Em Hebreus capítulo 9, versos 16 e 17, o autor do livro diz que um testamento só é válido quando a pessoa que o fez morre. Contudo, a palavra grega traduzida aqui como testamento é diatek, a qual é o termo grego para aliança. Dessa forma, esses versículos revelam um fato de grande importância no que se refere ao conceito de aliança. Onde há uma aliança, faz-se necessária a morte de quem a fez. Quando você faz uma aliança, na verdade, assina a sua sentença de morte. É algo solene, o maior dos compromissos. Você vai entender. Vejamos o concerto de Deus com Abraão. O Senhor e Abraão tinham um relacionamento pessoal maravilhoso. Entretanto, em determinada noite, o Altíssimo mostrou a Abraão que lhe daria a terra de Canaã como herança. Então, Abraão lhe perguntou: como saberei que hei de herdá-la? Ao que Deus respondeu a Abraão: cortando uma aliança com ele. Quando o Todo-Poderoso se compromete com alguma coisa, trata-se de uma aliança. E quando ele faz um concerto com alguém, ele, Deus, cumpre. Ao cortar essa aliança, Abraão foi instruído pelo Criador a fazer algo costumeiro naquele tempo no Oriente Médio: sacrificar certos animais, cortando-os ao meio e colocando as duas partes opostas uma à outra com um certo espaço entre elas. Depois, cada pessoa envolvida na aliança caminharia por entre essas metades. A Bíblia não relata Abraão passando entre aquelas partes, somente como Deus o fez. A Bíblia diz: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquela tocha de fogo, o Senhor passou entre as partes do sacrifício. A própria palavra dele nos diz que ele é um fogo consumidor. O que simboliza passar pelas partes do sacrifício? Significa que depois de passar pelo meio delas e de olhar para os corpos mortos, você está dizendo: essa morte foi a minha morte. De agora em diante, eu morro para mim mesmo e vivo para aquele com quem eu faço uma aliança. Abraão renunciou à sua vida para viver aquela aliança com Deus. Mas tenha algo na sua mente: o Senhor fez o mesmo por Abraão. Cada um dos envolvidos na aliança pode reivindicar seja lá o que for que o outro possua.
Por isso, mais tarde, com base nesse pacto, o Senhor disse a Abraão: quero o seu filho Isaque, o seu único filho, aquele que você ama. Ofereça-o a mim como sacrifício no lugar que eu lhe mostrarei. Abraão foi fiel à sua aliança. Ele nunca reclamou, ele nunca retrocedeu. Ele respondeu: tudo bem, Senhor, aqui estou. Irei para o lugar que me designares, oferecerei o sacrifício. Por isso, na madrugada seguinte, ele se dirigiu ao lugar indicado por Deus. Porém, no último momento, quando Abraão estava erguendo a faca para imolar o seu filho, o Senhor lhe disse: tudo bem, Abraão, você não precisa fazer isso. Agora eu sei que você teme a mim, pois não me poupou o seu único filho. Isso é o que podemos chamar de aliança. Todavia, esse não é o final da história. Aproximadamente 2000 anos depois, o Senhor disse: Abraão e seus descendentes precisam de um sacrifício, e esse só pode ser uma pessoa, o meu filho. Abraão me ofereceu o seu filho, agora eu lhe ofereço o meu. Essa foi a outra metade da aliança que se havia iniciado lá no Monte Moriá. Como cumprimento da aliança firmada por Deus, ele ofereceu o seu filho, Jesus, o sacrifício final, a fim de fazer expiação pelo pecado de toda a humanidade. Que você tenha essa aliança como um modelo para o seu casamento. Depois que o casal assume esse compromisso um com o outro, cada um se volta para a cruz. O marido então pode declarar: quando eu passei pelo sacrifício da aliança do casamento, eu morri. Porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo em função da minha esposa. Ela passou a ser a minha vida. E a esposa também diz: quando eu passei pelo sacrifício da aliança do casamento, eu também morri. Porque eu não vivo mais para mim, mas para aquele com quem eu fiz uma aliança, o meu marido. Cada um entrega a sua vida para o outro. Querido, essa é a base do casamento cristão. E a única sobre a qual uma união será verdadeiramente bem-sucedida. Isso, porém, é algo que praticamente não acontece nos dias de hoje. É por isso que um número grande de casamentos tem se acabado. Hoje, muitas pessoas entram no casamento se perguntando: o que eu vou ganhar com isso? Querido, isso não funciona. A pergunta baseada nas orientações da palavra de Deus deve ser: como posso contribuir? É assim que dá certo. Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe.